Então vamos lá. O que seria um mock nesse caso aqui? Seria, por exemplo, eu pegar o método alterar e usar ele alterado e alterá-lo diretamente, ou criar um método fake, um método public void alterar mock, alterar fake, certo? Que recebe um model pessoa. O que ele vai fazer? O que ele retorna aqui? Não retorna nada. Né? Ele só vai modificar o dado nesse alterar aqui. Aqui eu simplesmente... Se fosse dar um return aqui, se ele tivesse um return, aí sim eu teria que preencher alguma coisa. Nesse caso, eu não tenho que fazer nada. Deixa documentado, lógico. Sempre. Aliás, é boa prática colocar comentário em tudo, tá? Summary em tudo. Tá bom? Inclui uma pessoa no arquivo texto. Altera uma pessoa. Você exportar isso daí, virar uma documentação. Tem o Sandcastle. É que não é Castle que fala, é Sandcastle. Você não fala o T quando ele está no meio de um S e um L. Tem uma regra aí, você não fala o T no meio de duas consoantes seguidas de vogal. Uma coisa assim. Beleza. Método fake para alteração em testes. É lógico que depois do desenvolvimento a gente tira os métodos fake, né? Então os mock tests são temporários. Pesquisa por um... Oi? É bom para desenvolvimento paralelo, é bom para... na verdade, para desenvolvimento paralelo para diversos tipos. Quando é in-site, quando é out-site, ou seja, quando é a sua equipe que está fazendo, quando é uma outra equipe que está fazendo em outro prédio, uma outra empresa, um outro componente que você não comprou ainda. Entendeu? É sempre alguma coisa assim que você está dependendo. Ou quando você quer comparar os dados. Fala, bom, ele deveria fazer isso. Vamos ver se... Então você faz um mock e um teste real. Aí, com o mock você vê o comportamento dele e certifica-se que a parte de negócio está fazendo o que deveria fazer. Depois você faz a mesma coisa usando os mesmos dados com o teste real e verifica se está retornando o que você está esperando. Beleza, nós estamos aqui, alternar fake, beleza. Aí eu posso criar substituir aqui. E gerar um teste.
Tem, você tem aqui algumas. Você pode setar propriedades, ó. Você tem o cleanup, que é a limpeza, o initialize, que é quando você. Que é justamente para fazer essa técnica de versionamento, de transacionar o teste. Então você inicializa o teste com um método. Então, quando você põe teste initialize em um método, o sistema sabe que sempre que você vai executar um set de testes, ele executa primeiro o método que é o teste initialize. Aí você prepara o ambiente, aí você roda todos os testes, aí depois tem o teste cleanup, que é o que ele executa por último. Então ele executa o teste initialize primeiro, aí executa todos os testes e depois o teste cleanup por último. Category, cara, esse eu não sei muito bem não usei, nunca usei isso aqui. Para especificar a categoria do teste unitário. Ah, acho que é quando você ele tem uns parâmetros que você nomeia os testes por categoria. Entendeu? Então você coloca lá, por exemplo, quer ver? Vamos fazer aqui. Se eu vi uma vez um cara fazendo num summit da vida aí, você faz assim, ó, teste category, aí você põe teste simples, testes simples, um conjunto, exatamente. Aí esse aqui de baixo também é um teste simples. Aí o excluir, como você já está fazendo mais de uma coisa dentro dele, você põe teste composto. Testes compostos. No alterar também coloca lá testes compostos. Esse pesquisa negativa você coloca testes simples negativos. Entendeu? Aí você vai agrupando os testes. Quando você executa, ele executa. Vamos executar aqui. Ele mostra para você as categorias. Só que não. Não, ali, ó. Não é ali, ó. Oi? Ali, ó. Ele tem algum. Isso aí serve pra alguma coisa, cara. Pesquisa BLL, Juro pra você teste. que serve. Oi? Negativa teste embaixo. Não é o nome. É o nome. Cagou. Ele serve pra alguma coisa, tá? Eu vou pesquisar. Eu não usei isso aí, então foi meio que chute, assim. Mas eu já vi o cara usando isso aqui. Em algum lugar, eu acho que é na execução dos testes. No relatório de execução de testes, ele mostra os testes executados por categoria. Quer ver? Isso pode integrar, não pode? Pode. Tudo isso aqui, quando eu entrar na parte de ALM, parte 3, aí eu vou mostrar a integração. Vai ter o build contínuo integração contínua, build contínuo, instalação contínua, todas essas coisas contínuas. Aí eu vou mostrar aqui para você fazer build contínuo integrado, você usa os testes unitários. Porque aí quando você der o build, quando você fizer o check-in, ele já faz o build. Ele faz o build, lógico, antes de fazer, para ver se tá tudo funcionando. Você dá o get, faz o build. Quando você der o check-in, ele vai fazer todos os testes. Se algum falhar, ele não faz o check-in. Entendeu? Tem que subir coisas para a produção, cara. Esqueci o que eu estava fazendo. Eu ia fazer um teste fake, né? O Devlin é brother, mano.
é amigo da garotada. Do professor também. O professor também. O professor até mais, porque existe um interesse e tal. Vamos lá. Alterar. Tem que colocar o xenon, né? Aí precisa. É. Alterar. Mock. Alterar mocado. Pronto. Teste. Deixa eu ver, cara. Faço a mesma coisa que eu faria no alterar. Aí vocês concordam que quando eu retornar esse cara aqui, quando eu for testar, ele não vai passar porque eu estou fazendo um pesquisar aqui, ele vai me retornar um pesquisar certo? A gente faz um pesquisar fake também. Já vou mandar daqui mesmo. Return new list pessoa, add. Nem precisa, né? New model pessoa. Ele só vai verificar o e-mail, né? Então manda aqui e-mail igual albert@einstein.com. Certo? Acho que não precisa desse duplo aqui. Deixa eu ver. É isso aí. Ué. Pessoa BLL. Terá fake. Eu coloquei lá o quê? Ah não, desculpa, chamei errado. Esse aqui é alterar normal. E esse aqui é pesquisar fake. Então vamos rodar aqui, ó. Alterar mocada teste. Ó, passou. Isso é um mock. Tá? Eu vou alterar o ambiente para fazer ele retornar o que eu estou esperando que ele retorne. Simplesmente para quê? Para o teste passar? Não. Para eu testar a ponta que eu quero sem precisar da dependência de um outro cara, que eu vou testar depois. Mas agora eu preciso testar uma dependência que não está pronta, ou que não funciona, ou que, enfim, não está disponível. Então eu uso o mock test. É um teste para eu testar, para eu voltar o que eu espero de uma camada, mas para testar outra. Eu não vou simplesmente falar, eu vou fazer um mock aqui para testar essa camada de negócio aqui, e aí na camada de negócio eu vou lá. Por que eu fiz na camada de negócio o pesquisar fake? Porque o pesquisar não fazia parte do conjunto, do objetivo do teste. O objetivo do teste era testar o alterar. O alterar eu não mexi. Eu moquei lá na DAO e depois fiz um pesquisar fake na BLL para a hora que ele fosse pesquisar ele me retornasse um cara que eu estava esperando. Mas o método alterar da BLL foi testado. Corretamente testado. Esse
certo? Tá, aí depois você usou pesquisar feito. Uhum. Alterar, você falou que você não usou alterar feito, você usa alterar mesmo normal. Uhum. Porque eu estou testando a camada de negócio. Aí você está testando a camada de negócio. Mas quando você vai fazer uma alteração, você faz no meio externo. No ambiente server. No ambiente externo. No ambiente externo, quando eu vou fazer uma alteração, Você está usando normal. explica para mim no código que eu não estou entendendo. O que você está querendo me dizer? O ambiente externo significa o quê? Acho que é na outra. Essa é a DAO. Não, no home test. No home test. Não, Hã? então, colocar o teste. Aqui? Eu acho que era outra, acho que eu tinha visto outra coisa. Acho que mais pra baixo. Por aí não lembro. Aí, você ali, ó, você tá vendo na sua BLL? Alterou, depois eu pus o pesquisar feito. Isso. Tá, o pesquisar feito, ele vai pesquisar o que você alterou. Isso. Mas eu alterei num ambiente não feito. Você alterou num ambiente não fake aqui, ó. Você incluiu, na verdade. Eu incluí. Não, esse alterar aqui... Queria ser feito também? Então, eu estou testando esse alterar aqui. Esse aqui é só a preparação do ambiente. Tá? Então, esse alterar que eu estou testando, ele não foi alterado. Ele é um ambiente fake. Tá? É que eu fiz dentro dele, eu fiz assim, ó. Eu já chamei o alterar fake. O certo mesmo era chamar o alterar normal, vir aqui, comentar esse código, que é o código certo, e chamar esse código aqui do alterar fake, que não retorna nada. Entendeu? Então é como se ele estivesse fazendo alguma coisa certa, mas não está fazendo nada. Certo? É bem simples o conceito do fake, do mock. Né? Você substitui um cara que não está funcionando por um teste que funciona. Mas qual é o jeito que se chama mock dentro do teste? Não tem? Eu acho que tem, peraí. Não deve estar no mesmo namespace que a gente está usando. Mas eu posso dar uma olhada. Na verdade eu não conheço. Mas eu já vi isso em algum lugar. Ou talvez seja um framework adicional para você fazer mocks independentes, alguma coisa assim. Beleza, turma? Acabou? Acabou. Então, Era o que eu tinha para mostrar para vocês de teste. Só que não acaba aqui a parte de teste, tá? Isso, na verdade, o TDD é uma introdução ao BDD. O BDD é o TDD turbinado. Por quê? O BDD, ele oferece um framework ou ferramentas para você criar testes orientados a comportamento. Então, você vai pegar os requisitos, você vai escrever um arquivo numa linguagem que chama Gherkin, e aí o Visual Studio vai entender o Gherkin, vai gerar os testes para você escrever o código. É coisa, isso é difícil achar alguém que usa, mas os caras que usam são ninja. existe como. E assim, não é complicado, é fácil, quer dizer, é só a questão de você aprender a técnica. Como que é feita a criação dele? O BDD se vocês quiserem estudar aí nessa semana e no fim de semana, é o SpecFlow. Na verdade tem o SpecFlow, tem o SpecQ, SliceQ, SpecFlow, Cucumber. Esse cara, o Cucumber, foi o cara que fundou a utilização da linguagem Gherkin, só que ele é para PHP. Aí fizeram o SliceQ e o SpecFlow para .NET. O SliceQ não é tão legal porque ele não integra tão bem. O SpecFlow, vocês vão ver, você vai escrevendo, o Gherkin é bem assim,
Funcionalidade, 2 pontos, fritar bolinho. Aí, características. Eu, como fritador, desejo fritar enquanto tiver um bolinho, uma massa de bolinho na mão. Isso é uma especificação Gherkin. Só que é tão legal que o Visual Studio, ele consegue, esse plugin do SpecFlow, ele consegue ler isso em português, consegue ler isso, aí ele gera casos de teste, que depois viram testes unitários, e aí você cria o código baseado nesses testes unitários. Você faz o desenho, você cria o fluxo? Como... Não, você escreve mesmo. escreve. É escrevendo, ele vai separando as palavras, e aí ele vai criando testes de aceitação, que chama. Teste de aceitação, se você pegar o VModel, que eu já falei, eu esqueci de trazer um gráfico do VModel, deixa eu ver se eu acho um na web aqui. Existe alguma forma de você, por exemplo, desenhar um fluxo e, por exemplo, sei lá, ele gerar o código para você? Tem ferramentas de teste que fazem isso com teste. Eu não conheço em questão de código, mas eu já vi ferramentas de teste que você desenha o fluxo, ele vai escrevendo os casos de teste e escrevendo os testes unitários. Meio workflow, né? O workflow trabalha dessa forma, só que você escreve o código para fazer o flow, né? O fluxo. Tá? Que aí ele trabalha com fluxo de documentos, fluxo de objetos, níveis de permissão e estados, e aí, dependendo do estado que uma coisa tá, ele vai encaminhando aquilo para grafos de fluxo. É assim que o workflow funciona. Mas você fazer... você trabalhar com ferramentas de teste nesse nível, tem ferramentas da Mercury, da Borland, que fazem isso, são carésimas, tipo... milhares de reais, tipo 300 mil reais para uma ferramenta dessa. Isso é uma suíte de teste, entendeu? Só que é assim, cara, você vai no cliente, você começa a pegar a especificação, ele já vai escrevendo os casos de teste, ele já vai gerando um fluxo, você vai fazendo, ele vai identificando as palavras. Então, se, enquanto, para, ele vai separando em fluxo. Entendeu? Então é sensacional. O que eu queria mostrar do VModel rapidinho é o seguinte: definição do projeto, tempo e teste e integração. Então, o que acontece? Isso aqui é a variação do tempo. O que eles falam é o seguinte: o VModel, ele fala assim, aqui você define os requisitos, aqui você faz a análise da arquitetura, aqui você faz o desenho da aplicação, aqui você codifica, aqui você testa, aqui você codifica e testa unitariamente. Aqui você testa a implementação do design, que são os testes de integração. Aqui você testa a implementação da arquitetura, que são os testes de sistema. E aqui você testa a aceitação, faz os testes de aceitação, que é os testes dos requisitos. Então, o VModel fala o seguinte: enquanto você está escrevendo requisitos, você já está escrevendo os testes para aceitar esses requisitos. Enquanto você está escrevendo a arquitetura, você já faz os testes para testar essa arquitetura. Enquanto você está fazendo o desenho conceitual da aplicação, você já vai fazendo os testes para testar o desenho da aplicação. Enquanto você vai fazendo o código, você já vai fazendo os testes unitários. Na verdade, é o contrário. Você faz primeiro os testes unitários e depois escreve o código. Isso é o VModel. Funciona. É difícil funciona com ágil, porque isso aqui se torna muito rápido. A parte dos requisitos torna-se as user stories. Então você trabalha com histórias aqui ao invés de requisitos. Então você faz as histórias e o time de teste já sabe. Quando você faz a reunião de planejamento, o time de teste já vai, enquanto você está falando lá o que você vai, história tal gerou as tarefas tal. Então, fica histórias, tarefas, aqui pode ser implementação e teste teste unitário e implementação.
Tá? Então aqui seria implementação de alto nível, aqui implementação de código com teste unitário. Isso daí acabou cortando aquela parte, você tem que desenvolver primeiro e esperar o cara. Não, então, isso é o que a gente chama de late testing. Essa coisa de late testing está deixando de ganhar força no ágil. Porque antes, o que era uma sprint? Geralmente a pessoa fazia sprint de 2 semanas. Uma semana codificando, outra testando. É assim. Só que enquanto você codifica hoje, o que o pessoal usa com TDD, enquanto você primeiro você escreve o teste, depois você codifica. Quando você entrega, esses testes aqui, esses e esses, ficam muito mais rápido. Você já entregou muita coisa testada. O estresse de teste é muito menor, entendeu? Então você aumenta, você pode aumentar um pouco o tempo de implementação, mas você diminui muito essa fase aqui. Então esse V-Model funciona para cada sprint, é um ciclo inteiro desse. Certo? E a lista? Deixa eu fazer a chamadinha aqui. Você quer ir embora? Só